Pai do Senhor, meus irmãos, pastor Edson Maciel, Assembleia de Deus Brasileira, enviado de Vasconcelos, uma breve reflexão sobre fome e sede de justiça. Eu vou colocar referência aí a Sermão do Monte, Olhos Fundos, estou com sono, preciso dormir um pouco, mas não posso que tenho problemas a resolver ainda hoje. Mas enfim, vamos lá. Quando o texto diz, né, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, está pensando o seguinte: o cristão convertido, o crente crente, o crente cristão, o crente em Jesus, o crente no Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né, no Deus Criador, não pensa só em si. Ele é ético antes de tudo. Né? Ele é ético antes de tudo. Ele cumpre as leis, nesse sentido ele é moral, mas antes de tudo ele é ético. Ele coloca-se no lugar do outro, assim como Deus colocou-se em nosso lugar, na pessoa bendita de Jesus Cristo. E quando o próprio Cristo, no Sermão do Monte, fala em fome e sede de justiça, ele está pensando que nós devemos lutar. A igreja, enquanto instituição, ela não pode dizer eu não me envolvo com isso. Ela não deve se envolver com política partidária, mas com justiça social, sim. Independente se de aquele que será ou que venha a ser beneficiado com a justiça social, né, com o direito que poderá vir a acontecer, seja ou não evangélico, seja ou não cristão. Porque senão isso não seria ético, seria antiético, seria imoral. Tá certo? Então o crente cristão, antes de tudo, ele é ético e fundamentalmente ético e depois moral. Então, nesse sentido, vou usar um exemplo bem atual, que é a questão das cotas, né? A cota para negro, por exemplo, né? A gente ouve mesmo negros falando que o negro não deveria ter cota, porque isso já aumenta o racismo. Como assim aumenta o racismo? Não existe racismo contra branco, existe racismo contra negro. E a escola pública, né? Eu sou de São Paulo, sei do que estou falando, sou professor, né? Eu sei do que eu estou falando. Ela tem sido sucateada há cerca de 30 anos pelos governos que ali passaram. Né? Os professores não querem dar aula na escola estadual. A escola pública municipal ainda é menos pior, né? Você tem melhores condições de trabalho do que na escola pública estadual. As condições. Estou falando de educação, não estou pensando em outra coisa, em alimentação, em lazer, em descanso. Né? Eu estou pensando só na educação. Então eu não posso dizer que o acesso do negro a partir da cota seja uma injustiça com o branco, porque isso não existe. O que existe é a injustiça contra negros, pardos e afrodescendentes. Então o Sermão da Montanha cabe bem aqui. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. A igreja deve sim lutar, enquanto instituição democrática, ela deve sim lutar pelo direito civil e batalhar pelas cotas. As cotas só não podem ser permanentes, ad eternum. Né, que eu não acredito que o mundo há de ser um eterno paraíso, né? Isso só quem não tem a cabeça em cima do pescoço, ou então algumas seitas como Testemunho de Jeová que acham, que pensam, que defendem que a Terra um dia há de vir a ser um paraíso. Isso não vai acontecer. Mas de qualquer forma, é necessário lutar por direito social. A igreja também faz isso. Eu não estou misturando religião com política social. O que acontece dentro da igreja é a questão da igreja. Para ser membro da igreja, tem que confessar a fé cristã, os fundamentos básicos da Bíblia. Jesus como suficiente Salvador, ter a Bíblia como regra de fé e prática, tá certo? Então, isso é uma coisa. Eu não estou falando disso. Eu estou falando da instituição democrática, da instituição religiosa. Eu espero que tenha ficado claro. Esse é o nosso posicionamento pela garantia do direito civil de qualquer pessoa, seja de qualquer religião, seja de qualquer escolha que ela tenha feito na vida dela. Enquanto pastor, enquanto crente, enquanto pessoa humana, eu estou do lado dele. Isso é uma coisa, mas eu não misturo religião, a minha vida pastoral, a minha vida de religioso com questões políticos partidárias, com questões políticos ideológicas. Mas o direito civil deve ser garantido a todos. Amém? Pai do Senhor, quer vir estudar conosco? Pastor Edson Maciel. Nós temos aula dia de sábado, das 8h45 ao meio-dia,
leitura e entendimento da palavra de Deus, formação básica de biblista. Vem estudar conosco. Vamos ler a Bíblia de verdade mesmo, não com esta ou aquela leitura, nem reformada, nem pentecostal. Vamos ler o texto, usar as ferramentas da hermenêutica para alcançarmos uma exegese o mais próximo possível do que é possível chegar, com coerência de interpretação, não com o ponto de vista do Edson ou da igreja do Edson. Tá bom? Entre em contato conosco pelo telefone 11 99588 0003. 11 99588 0003. Paz a todos.